Sejam todos muito bem-vindos a essa playlist especial de 8 casos criminais insólitos que envolveram crianças. No episódio anterior, relatamos a vida de Oksana Malaya, vítima de sadismo parental extremo como jamais visto. Hoje, o episódio reserva para vocês a trajetória de Sabine Dardenne, uma belga de apenas 12 anos de idade que durante 80 dias foi mantida refém e molestada por um homem perigosíssimo, mas que cometeu o erro de subestimá-la. E essa história justamente veio a calhar para falarmos sobre a obra da escritora Romy Erling, que é uma gaúcha corajosa que se destaca pela produção de histórias baseadas justamente nos fatos criminais. Sua literatura de alerta já recebeu diversos prêmios e revisitou o massacre na creche de Saudades, em Santa Catarina, e os casos icônicos de Henri Borel e Isabella Nardoni, entre outros. Mas agora o destaque é para o livro Diário de uma Escrava, obra que apresenta o dia a dia de uma vítima escravizada por um predador sexual. Segundo a doutora Rosângela Monteiro, reconhecida perita criminal, bem conhecida inclusive aqui do pessoal do YouTube, né? Diário de uma Escrava para ela é leitura obrigatória para quem deseja se aprofundar nesse tema. O intuito, galera, da Romy Erling é promover a discussão e conscientização sobre a violência contra mulheres e crianças, ainda que essa realidade bruta possa ferir nossos olhos. E para os membros patrocinadores aqui do Insólito, claro que tem um presentinho, né? A Rô oferece exclusivamente 50% de desconto em qualquer livro, inclusive no seu mais recente lançamento. Então, galera, espia lá, tá? Eu vou deixar todos os links da Rô aí na descrição, não vai perder essa oportunidade, fechado? Recados dados, vamos aos fatos. Sabine Anne Reni Ghislaine Dardenne nasceu em 28 de outubro de 1983 na Bélgica. Até seus 12 anos, ela vivenciou uma rotina normal, envolvendo sua família, amigos e as atividades escolares. Mas acreditamos que Sabine se destacasse de outras crianças com a mesma idade ali, pela sua personalidade, que, como vocês verão logo mais, foi o fator determinante para que ela pudesse sobreviver. Tudo teve início às 7h30 da manhã do dia 28 de maio de 1996, quando ela seguia de bicicleta para sua escola, na cidade de Caen, região de Valônia, no sul do país. Então um velho motorhome a ultrapassou e subitamente parou. Do veículo saltaram dois homens. Um deles a agarrou e levou para dentro do automóvel, enquanto o outro se encarregou de recolher a sua bicicleta. Sabine foi amarrada e obrigada a ingerir comprimidos para dormir. Porém, mesmo nesses primeiros momentos aterrorizantes do seu rapto, ela questionou quem eles eram e o que eles pretendiam fazer. As buscas por Sabine duraram 80 dias, tempo no qual tanto a polícia trabalhava quanto a sua família e voluntários espalhavam cartazes com foto da menina com uniforme escolar em todas as paredes da Bélgica. Nós, no entanto, desconhecemos os detalhes sobre como sua família foi informada do seu desaparecimento. Porém, essa notícia era particularmente ruim em 1996, pois recentemente duas meninas e duas adolescentes também haviam desaparecido sem deixar pistas. Mas, na verdade, voltaremos a fazer menção delas mais pra frente nesse relato. Mas só para vocês saberem aí, elas eram Julie Lejeune, de 8 anos, Melissa Russo, também de 8 anos, procuradas desde o dia 24 de junho de 95, e Efige Lambrex e Anne Marshall, 19 e 17 anos, respectivamente. Elas também estavam sendo procuradas desde o dia 28 de agosto de 95. Mas voltando a Sabine, ela acordou cerca de 1 hora mais tarde daquilo ali, despida e amarrada em uma cama. O local era o sótão de uma casa. A história que a menina ouviu de seu raptor era bizarra. Ele afirmou que era o seu salvador, pois um grupo de homens maus queriam se vingar do pai dela, que era um policial, e que por isso ela tinha sido sequestrada, com o fim, claro, de protegê-la. Ela seria transferida para um esconderijo super seguro e assim, Sabine foi levada sem resistir para uma cela de 2 metros quadrados no porão da casa. Ali, ela permaneceu por 80 dias sendo molestada sexualmente, passando fome, sede e frio. Além do sofrimento físico, Sabine era constantemente submetida a mentiras, num processo de lavagem cerebral, que a fizeram inicialmente acreditar que o homem que a violentava era também
seu amigo e benfeitor. Segundo ele, caso a menina fosse sábia e obediente e fizesse aquilo que ele mandava, ela permaneceria viva. O sequestrador também a obrigava a assistir vídeos pornográficos e, caso ficasse satisfeito com o comportamento dela, ele lhe dava balas e chocolates ou a deixava assistir algum programa na TV. Às vezes, o homem se ausentava por até 48 horas, e isso significava um pouco de paz para Sabine, mesmo que ela se alimentasse menos nesses dias. O pior de tudo foi Marc Dutroux, pois esse era o nome do monstro, afirmar que os pais da garota não quiseram pagar o resgate exigido pelos criminosos. Então, depois de uma semana, ela começou a acreditar mesmo que estava perdida e que seus pais realmente haviam se esquecido dela. Sabine tinha em mãos o seu material escolar, assim ela ocupou parte dos seus dias escrevendo um diário. Nos seus cadernos, ela registrou o passar do tempo, se lembrando de quando sua mãe, que era enfermeira, estava de folga. As marcas com uma cruz representavam os dias nos quais foi abusada e com uma estrela os dias especialmente difíceis, quando passou por agressões mais violentas. Ela também fez desenhos, criou palavras cruzadas, inventou menus e escreveu longas cartas para sua mãe. Essa correspondência que Marc afirmava enviar para o casal Dardenne era útil para o criminoso conhecer mais detalhes da vida da menina e assim poder manipular as suas emoções. Ela relatava a vida cotidiana no porão, algumas vezes em que limpou a casa de Marc, ou a violência sexual, o tempo em que apenas olhava os ponteiros do relógio se moverem e suas emoções adolescentes. Sabine se mostrava sempre otimista e não reclamava. Marc, por sua vez, eventualmente transmitia a ela as alegadas respostas de sua mãe. Coisas banais do tipo: as piscinas vão abrir no verão e você deveria gostar de sexo. Assim, se passaram semanas, sempre com Sabine questionando Marc sobre o que estava acontecendo, quando ela poderia sair e argumentando que se sentia muito só. A menina insistiu que precisava da companhia de uma amiga, e isso acabou por convencer seu sequestrador a atender esse pedido. Então, no dia 9 de agosto de 96, ele raptou Letícia Delis, de 14 anos, quando a menina retornava sozinha para casa depois de sair da piscina. No momento que Letícia entrou na cela de Sabine, o homem lhe disse: "Olha o que eu fiz por você." Letícia compreendeu o que estava acontecendo ao reconhecer a menina dos inúmeros cartazes sobre o desaparecimento. Mas esse sequestro foi o último do monstro Marc Dutroux, que era um ladrão, traficante, pedófilo e estuprador já conhecido da justiça belga. Testemunhas presenciaram o rapto de Letícia e até anotaram o número das placas do veículo, o que tornou possível rastrear e identificar o proprietário do carro. Assim, Marc e Michelle, sua esposa e mãe de 3 dos seus filhos, foram presos em 13 de agosto. E 2 dias depois, ele admitiu que no porão de sua casa estavam 2 meninas que ele havia sequestrado e violado. Finalmente, então, Sabine e Letícia foram salvas. As garotas escutaram barulhos no piso superior e pensaram que o homem tinha voltado para casa. Quando a porta se abriu, elas ouviram a voz de Marc que as chamava. A surpresa foi vê-lo ao lado de policiais. Minutos depois, elas compreenderam que o pesadelo finalmente tinha acabado. Esse tal Marc Dutroux já possuía diversas passagens pela polícia. 11 anos antes, em abril de 85, ele e sua mulher Michelle Martin foram condenados respectivamente a 13 e 5 anos de prisão pelo sequestro e abuso de 5 meninas e adolescentes. Mas o casalzinho obteve liberdade condicional e saiu da prisão bem antes do prazo estipulado no julgamento. Marc, em alguns dos crimes, contava com um cúmplice, o cara que recolheu a bicicleta lá de Sabine, se vocês bem se lembram. E esse cara aí se chamava Michel Lelivret. A partir do salvamento das garotas, acabou se descobrindo a extensão dos crimes do sequestrador. Naquele mesmo porão foram localizados 2 corpos. Eram as pequenas Julie e Melissa. Aquelas mencionadas anteriormente, elas tinham sido submetidas às mesmas sevícias e que, infelizmente, morreram de fome enquanto Marc ficou detido pelo roubo de um automóvel. Isso mesmo que vocês ouviram, abduzidos. Preso por um crime menor, o homem guardou para si o seu segredo sujo
e as meninas de 8 anos de idade morreram de fome e sede trancadas no porão de Mark. Posteriormente, ele admitiu ter realizado ainda em 95 os assassinatos de Efige e Anne, também mencionadas agora há pouco. Os corpos delas foram encontrados nas semanas seguintes, enterrados no quintal de um traficante chamado Bernard Weinstein. Elas foram enterradas vivas, possivelmente depois de serem drogadas pelos homens. Aliás, esse foi o fim do próprio Bernard. Mark drogou o cara depois e levou ele desacordado até as moças, onde elas estavam sepultadas, e enterrou o corpo dele junto delas. Um tempo depois, o lugar foi cimentado. Michelle, a esposa, disse que a motivação da morte de Bernard foi para poder roubar dele uma quantia insignificante de dinheiro. Pois bem, na sua versão inicial da história, Mark fazia parte de uma rede internacional de pedófilos que incluía membros do alto escalão do governo belga. Se isso fosse verdade, ele representava uma grande ameaça à rede, podendo delatar os envolvidos. Testemunhas anônimas declararam ainda que era Mark que promovia orgias onde estavam presentes personalidades da política, cinema e ricos empresários. Alguns chegaram a ser identificados em vídeos dessas festas repletas de drogas, sexo e menores de idade. Cansados da lentidão da justiça diante de um caso tão chocante, no mês de outubro de 96, um total de 350 mil pessoas marcharam por Bruxelas, protestando contra a incompetência da polícia e exigindo justiça pelas 6 vítimas inocentes. Mas o processo se arrastou por 8 anos até o julgamento. Nesse tempo surgiram acusações de erros legais e processuais, denúncias de incompetência e o desaparecimento de evidências. Durante o julgamento, que ocorreu entre 1º de março e 22 de junho de 2004, alguns promotores e policiais tiraram a própria vida e 20 testemunhas faleceram em situações suspeitas. Cabe acrescentar ainda que em 16 semanas um total de 589 testemunhas foram ouvidas pelo juiz e jurados, o que parece uma insanidade. Os pais das primeiras vítimas do porão, as pequenas Julie e Melissa, decidiram não estar presentes. Tão difícil foi o caminho percorrido por eles entre 95 e 2004. Mark teve uma presença patética sentado na cadeira de réu quando tentou não ser fotografado e escondeu seu rosto, cobrindo com uma folha de papel, e exigiu que respeitassem o seu direito de imagem. Ele também pediu desculpas às vítimas pelas atrocidades que cometeu. Por outro lado, Michelle, diante de todos, representou o papel de uma esposa psicologicamente controlada pelo marido mau. Em 2004, Sabine e Letícia, então jovens adultas, testemunharam contra Mark e suas declarações desempenharam um papel importantíssimo na condenação dele. O júri, ao final desse penoso trabalho, ficou convencido de que Mark era um psicopata mentiroso e sádico, que sentia prazer em fazer mal às suas vítimas. Nunca se provou que ele fosse membro de uma organização de tráfico humano ou de pedófilos. Mas assim, ele foi sentenciado à prisão perpétua, sua esposa Michelle Martin a 30 anos e o tal Michel Lelivre, o cúmplice, a 25 anos. Sabe-se também que Michelle se divorciou de Mark, se formou em Direito, obteve em 2012 permissão para viver em um convento e posteriormente em uma propriedade de um juiz aposentado. Pois é, tudo bem esquisito, mas Michel Lelivre, há mais de 10 anos, apresenta recursos pedindo para cumprir a sua pena em prisão domiciliar, fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica, benefício que pelo menos até agora foi negado. E lembrando que na Bélgica qualquer liberdade condicional pressupõe o atendimento a 4 pré-requisitos totalmente subjetivos: estar suficientemente punido, apresentar prova de alteração de comportamento, não representar perigo e poder se inserir socialmente de maneira produtiva. Em 2018, Mark escreveu uma carta cínica aos familiares de suas vítimas, informando que sabia que não poderia estabelecer uma relação de amizade com eles, porém, caso tivessem interesse em visitá-lo e conversar, ele estava à disposição, Em 2019, os crimes de Mark voltaram às manchetes quando, supostamente, após 23 anos de detenção, o homem havia desenvolvido um quadro depressivo e não tinha mais esperança de obter a liberdade condicional. Imagens feitas na prisão mostravam um envelhecido de aparência descuidada. Na ocasião, uma emissora de TV local fez uma entrevista com Jeanine Dutroux, a mãe dele. A mulher declarou que o filho deveria permanecer preso. Segundo ela, caso algum dia Mark fosse solto, ele voltaria a cometer crimes. Após anos de silêncio, Sabine relatou em um livro de memórias todos os acontecimentos do seu sequestro.
O título dessa autobiografia é Eu tinha 12 anos de idade, peguei minha bicicleta e fui para a escola. O livro foi traduzido para 14 idiomas e publicado em 30 países, se tornando um best-seller. Ele teve como objetivo principal sensibilizar o sistema de justiça que muitas vezes reduz a sentença de abusadores sexuais por causa da aparente boa conduta deles. Contudo, tão logo esses criminosos voltam às ruas, eles cometem novos crimes sexuais da mesma maneira que Marc Dutroux. Afinal de contas, não tem como se recuperar, né? Se o cara é um psicopata, sádico, não tem recuperação. Fora isso, Sabine busca levar uma vida normal. Ela não fala sobre o que lhe aconteceu e, inclusive, recusou qualquer tratamento médico-psicológico desde que retornou para sua casa. Nem mesmo com sua mãe ela compartilhou os seus sentimentos. De maneira firme e simples, em entrevista no lançamento do seu livro, Sabine disse que não se via como uma heroína. Do seu ponto de vista, o que aconteceu com ela foi uma fatalidade, um grande azar, por assim dizer. Porém, não adianta chorar sobre o leite derramado e ninguém deve sentir pena dela. O sequestro foi um acontecimento muito ruim que teve início, meio e fim. Então, para Sabine Dardenne, essa é uma página definitivamente virada. Muito bem, caros abduzidos. Vocês já sabem que muitas vezes as aparências enganam, não é mesmo? Porém, Elizabeth Schoaf, uma estudante de 14 anos do ensino médio na Carolina do Sul, não estava atenta a esse fato. Assim, em 2006, no momento em que um oficial da polícia se aproximou e disse que ela estava presa por posse de maconha, a adolescente simplesmente acreditou. Mas esses fatos ficarão para outro dia. Então, verifique seu sininho aí se você quiser continuar acompanhando essa playlist especial aqui do Insólito. Combinado? Agradeço mais uma vez imensamente sua companhia e espero vê-lo no próximo episódio. Até lá.